Pô, legal. Tem uma. Então, aquela Tempos Modernos do Lulu Santos. Eu vejo isso melhor no futuro. Eu vejo menina por cima do muro de hipocrisia. Porque tudo depende de uma questão de perspectiva, né? Eu uma vez ouvi um extraterrestre falando sobre isso e falando tudo depende de uma questão de perspectiva. Para, João Kleber. João Kleber, tô brincando. É que ele falou que conversou com o extraterrestre. Não conversei. Eu li um texto que se dizia um texto canalizado por uma consciência de fora do planeta, né? Então, assim, para mim não interessa tanto se é verdade que se essa consciência é de fora do planeta. Porque, na minha opinião pessoal, nós somos de fora do planeta. O Homo sapiens não é natural da Terra. Então, já começa por aí. Que até polemizou aí o F5, Folha de São Paulo, me envolveu numa polêmica que eu achei até legal, falando Jorge Versilo refuta Darwin e tal, porque eu falei claramente que o ser humano tinha uma postura cotidiana claramente alienígena. E quem pode me contestar nisso? Eu acho que o que eu estou falando não é tão maluco assim. O ser humano tem uma postura alienígena, sim. O ser humano degrada o planeta. Essa espécie agora daqui, da terceira dimensão atual da Terra, o Homo sapiens sapiens atual da Terra, escraviza todas as espécies, degrada o planeta, acha estranho uma criança sentar na grama, acha estranho uma criança, um neném botar a mão na terra, acha, né? Escravizamos todas as outras espécies e o mais interessante, não somos nem nada adaptados ao planeta, sempre precisamos de tecnologia a ponto de... Mas eu não estou falando que isso seja ruim ou seja bom, tá? A ponto de que todas as outras espécies vegetais, animais, minerais, etéreas, estão tão adaptadas que elas não precisam de nada. Nada para existir nessa terceira dimensão aqui. Enquanto o ser humano, desde o início, né, lá dos primórdios, precisava de pele de urso, porque era o macaco pelado, como dizia Darwin, mas em compensação o macaco... veio do macaco, mas era um macaco pelado, sem pelo, que surgiu à beira de uma era glacial. Se a teoria da evolução fala que tudo é adaptado para se adaptar melhor ao meio, como é que um macaco pelado surge à beira de uma era glacial? E aí precisou descobrir o fogo, uma tecnologia externa, precisou descobrir a ponta da lança, porque não temos garras nem dentes afiados para comer. O ser humano sempre foi um traço de artificialidade na terceira dimensão desse planeta. Sempre foi. E aí, apenas porque eu falei o seguinte, se Charles Darwin, o gênio, que é um gênio, sim, se ele tivesse vivo até hoje aqui na terceira dimensão, ele com certeza teria tempo suficiente de perceber que nenhum golfinho começou a falar depois de 2000 anos, nenhum macaco começou a falar. Ele começaria a ver que alguns pontos da teoria dele, ele mesmo seria o primeiro a querer mudar. Ele mesmo queria mudar. Porque hoje em dia, essa coisa da seleção natural virou assim uma coisa muito confortável para a ciência. Tipo assim, tudo surgiu por acaso, afinal de contas são tantos bilhões de anos, surgiu naturalmente, e deixa para lá e vamos seguir. Isso virou uma coisa assim de... isso já veio pronto aqui para mim, tá embalado, tá pronto, vamos aceitar isso mesmo? Então foi por isso que eu gostei tanto da polêmica, que eu falei pro povo assim, olha, mesmo que você discorde de mim, mas não compra e não aceita nada embalado pronto. Questione tudo. Eu acho que tem esse seu valor, sim, a questionar, e eu acho que é importante. Acho que as pessoas estão tendendo a viver de maneira muito superficial e também muito subserventes do que vem pelo celular pronto para elas, né? Acredito nisso. Mas eu acho que o questionamento é válido. Mas no caso da teoria evolucionista, eu acho que ela faz sentido, claro. Mas eu também acho que somos não extraterrestres, mas extradimensionais. Porque o extraterrestre implica na matéria, né? Como se algo veio de fora da matéria, veio de fora passeando pela... Sim. Eu acho que tem uma ligação, a nossa existência, ela é maior do que a terceira dimensão que você fala, né? Maior do que os nossos sentidos mais
rasos, né, percebem. E tão pouca gente falando de extradimensionalidade, né? Então é legal, eu acho legal. A fraternidade branca, por exemplo, é extradimensional, não é extraterrestre. A fraternidade branca é extradimensional. Como legal. Jesus, como Cristo, como a energia crística. Como Kuthumi, como El Moryan, como São Miguel Arcanjo, claro, e tantos outros mestres ascensionados, Astacherran. Mas você vê, o perigo, né? Perigo não, eu acho muito divertido do questionamento simplesmente por questionar. Vamos acabar no questionamento se realmente pisamos na Lua ou se a Terra é realmente redonda ou esférica, né? Então eu acho que, ok, eu acho que a gente tem que, especialmente sendo artista. Por exemplo, já me perguntaram aqui, você acha de espírito, extraterrestre, essas coisas todas? Eu falei, cara, eu procuro acreditar em tudo porque eu sou artista e eu não quero limitar a minha mente, porque o meu trabalho é a mente criativa. Eu quero achar as possibilidades. Jesus, aqui tem gente que eu acho que o Jesus andou na água ou não é uma questão criativa. Só quem tem uma cabeça criativa que vai conseguir imaginar isso. E você sabe que tem pessoas, para mim também, eu penso exatamente como você, assim, tudo vale uma boa rima. Né? Tudo vale uma boa rima. E essas coisas que eu tô falando... Você perde um amigo, mas não perde a rima. Mas existem teorias, né? Eu acho legal você conhecer outras teorias, que Jesus conhecia, né? A maré baixa e os recifes ali da região. Então ele andava sobre as águas, porque na verdade ele pisava no limite da água ali em cima das pedras. Aonde quem olhava de longe o via andando sobre as águas, mas na verdade ele estava andando em cima das pedras ali. Não que essa consciência não possa ter um conhecimento da realidade física e extradimensional muito mais aprofundada que a gente, que eu acho que não é impossível. Então, eu já ouvi várias histórias, né, sobre os milagres de maneira geral, e esse especificamente, né? Já outros estudiosos falando que estar sobre as águas é uma metáfora de estar sobre as emoções. Para você transcender, as águas são as emoções. Legal, para você transcender de verdade o espírito, você precisa estar leve a ponto de flutuar por cima das suas emoções. Então seria uma metáfora do que seria vamos dizer, a grandeza, né, desse espírito. Mas são várias, entendeu? E eu acho que nem você disse, o texto que você leu, se era ou não uma canalização, não faz diferença, importa o conteúdo. Sim. Que bom que você me lembrou, porque eu tava assim, cara, por que eu entrei nesse papo? Rafael, obrigado, cara, o âncora. Rafael âncora. O texto que eu li, exatamente. Eu li um texto que se dizia extraterrestre, né? Que a gente não sabe necessariamente se era ou não era, mas eu acho que, na minha opinião, o ser humano não é da Terra, pelo menos o lado energético do ser humano. E eu achei muito interessante o que foi falado ali. Ele falou o seguinte: tudo depende do referencial de onde você se encontra. Se você estiver deitado no chão, caído no chão, e você vê um monte de gente em pé, brigando, primeiro você vai ter medo daquela situação e você vai temer aquelas pessoas, porque você está abaixo daquilo que está acontecendo. A partir do momento que você levanta, você já diminui o seu medo e você tende a escolher um lado. Porque você está na mesma altura e você tende a escolher um lado. Ou você vai ficar do lado que está reclamando aqui porque a ponte é azul, tem que ser azul, ou você vai ficar do lado do que está reclamando, não, que a ponte tem que ser vermelha, não sei o quê. Né? Aí quando você sai, você acaba saindo de perto dessas pessoas e você vai para uma varanda um pouco mais acima, você começa a ver que tem um pessoal ali brigando mais nervoso do que precisaria. Quando você pega um helicóptero e vai acima da varanda e começa a sobrevoar o bairro, você fala assim, cara, mas esse povo aí não são dois grupos, como eu pensei, é um grupo só. Pô, e eles estão brigando sendo um grupo só. E aí quando você pega um avião e vai mais alto ainda, você vai ver que é um povo só de um planeta. É apenas uma só família. Sim. E aí você passa a não temer mais e fala assim, gente, mas estão brigando, são da mesma família. Então tudo depende do referencial de onde você se encontra ou de onde encontra a sua consciência no momento. Por isso que eu falo que eu prefiro estar em cima do muro, porque eu vejo melhor. Sim. Entendeu? Não que eu não tenha as minhas opiniões e respeito, democracia é isso, a gente precisa ter as nossas e respeitar a opinião dos outros
E isso vai se definir, essa polarização toda, pelo menos em outubro, parte dessa polarização vai se definir na urna, né, no voto. Mas que sem essa coisa de brigar, de achar... E essa energia do ódio, né? Assim, eu fico muito triste. E eu começo a perceber que isso é um desequilíbrio entre o yin e o yang. Uhum. Entendeu? Porque eu acho que, de certa maneira, posso estar falando uma grande besteira aqui, mas o titio Jair, ele representa um pouco o yang no imaginário das pessoas. E o titio Luiz Inácio representa o yin. E na verdade, isso aqui é uma dicotomia cósmica. Não se atém apenas ao Brasil ou ao mundo, é uma dicotomia cósmica. Já que você está falando de infraternidade branca, o Logos divino, ele quando supre, né, os seus fótons solares, ou quando ele traz os recursos para a vida, ele dá para um todo igual, ou em alguns momentos desse todo surge uma vanguarda, um grupo de pessoas que é meio vanguarda e faz meio que uma ponta de lança ali naquele todo. Como é o espermatozoide quando penetra num óvulo? Não penetra o grupo todo no óvulo, penetra um espermatozoide que se destaca. Sim. Então, é o capitalismo ou é o socialismo? Eu acho que cabe os dois. É como você falou do social-democrata. Eu acho que cabe a gente usar as duas ideias em prol da gente, entendeu? Em alguns momentos uma empresa vai ser muito bem estatizada, manter estatizada. Talvez eu acho que a Petrobras seja um bom exemplo disso, embora infelizmente os governantes tenham feito de gato e sapato nos últimos governos a Petrobras, né? Mas em outros momentos talvez caiba a privatização, sim, se isso também não passar dos limites, você não pegar pessoas que não tenham escrúpulos. E, por exemplo, uma coisa que me preocupa muito é essa automatização dos serviços. Para onde vão os empregos das pessoas? Entendeu? Isso me preocupa, sem querer ser paternalista, que paternalismo não leva ninguém a nada também. Mas isso me preocupa também. Então, eu tenho várias dúvidas e, como o Caetano diz, sou feliz com elas. É isso aí, cara.